Vocês já se perguntaram por que vocês estudam língua portuguesa? Carlito, eu comecei estudando língua portuguesa, era criança, né? Eu ouvi meus pais falando, olha, está na hora da criança ir à escola. Cheguei à escola, comecei a estudar. Aí era alfabetização, primário, primeiro grau, segundo grau, ensino médio, primeiro ano, nono ano. E você estuda, aí você tem o objetivo de quê? Fazer um concurso público, não é isso? Ok. Então, aí você vai fazer a prova, fala assim, a língua portuguesa é fácil, eu sei conversar, eu sei falar. Aí você chega à prova, aí faz as questões, sai da prova feliz, já viu isso? Sai numa felicidade, não sei o quê. Quando vai olhar o gabarito, é uma coisa triste, não é ou não é triste? Aí você fala, caramba, eu tenho de mudar a minha vida em termos de língua portuguesa. Vou fazer um curso preparatório. Aí chega o curso preparatório, um curso de língua portuguesa. Vai, estuda. Aí pega a gramática, estuda. Aí chega a prova, caramba, o que está acontecendo? Não parece que é outra gramática quando você vai fazer a prova? Aí você fala, meu Deus do céu. Gente, então o que eu vou pedir a vocês, em termos de concurso público, língua portuguesa, são duas situações. Primeiro, por que você estudou língua portuguesa? Argumentação, emissor e receptor. Há dois elementos da comunicação. E os dois elementos da comunicação, eles utilizam a palavra, sim ou não? Não é a palavra que se utiliza? Tá. A palavra é utilizada de duas formas, pela fala e pela escrita. Por exemplo, agora, o que eu estou falando, se não houver entendimento, você tem ou não tem como me perguntar? Vitor, o que está falando? Explica aí. Agora, na prova, é oral ou é escrita a prova? Escrita. Não é um texto? Um texto não é um bloco de palavras. Então, a realidade, vocês vão ter que fazer a prova não pela fala, e sim pela escrita. Estão entendendo o que eu estou falando? Você liga a televisão, você liga o rádio, você vai lendo. Ou melhor, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem ler? Eu sei. Não. Nós nos informamos. Quando eu falo saber ler, é em termos de concurso público. Você chega à prova no oba-oba. Por exemplo, ano passado foi uma coisa triste. Eu tenho de falar isso, é um momento muito triste para mim, em relação à Copa do Mundo. Lembra ou não? Carlos, não fale isso, não. Falo sim. Ok? Falo. Vai ter Copa, não vai ter Copa, vai ter Copa. Foi ou não foi? Teve ou não teve Copa? Não, houve. Estão entendendo o que eu estou falando? Daqui a pouco, o que nós falamos? Tem alguém cansado aqui? Tem alguém ou há alguém? Há alguém. Ok. Olha, se vocês me verem lá fora, conversarão comigo? Sim ou não, gente? Claro que não, Casito. Se vocês me verem ou se vocês me virem? Nós falamos o quê? Erradamente. Vejam, meu pai intermedia tudo ou meu pai intermedia? Aqui o sinal está caindo, gente? Está caindo o sinal? Meu pai intermedia ou intermedia? Cara, não quero falar, não. Não quero conversar contigo, não. Então, vejam, na fala eu costumo afirmar que não existe o quê? Erro. Estão entendendo? Tudo acontecer tem de se comunicar. Por exemplo, eu tenho meus amigos, são os flanelinhas. Flanelinhas são meus amigos, eu falo com todo mundo. Primeiro que eu nem me apresentei, não é isso? Coisa horrível. Carlos Vitor, professor de língua portuguesa, carioca. Ninguém percebeu, não é isso? Ok. Então, gente, a língua portuguesa, em relação ao concurso público, não me faça a prova pela fala, pelo seu dia a dia. Por exemplo, é um privilégio estar aqui com vocês ou é um privilégio? Privilégio. Mas o que é que nós ouvimos? Privilégio. Aí você chega à prova, leva o seu dia a dia, não pode fazer isso. Então, vamos criar cultura. Qual cultura? Língua portuguesa, por mais que você estude, você tem que falar o quê? Eu sei que nada sei. Porque a prova não é oral, a prova é escrita. Então, ao receber a prova, você vai ter que, primeiramente, respeitar ao comando a questão. Carlos Vitor, que a gramática fala isso. Mas a língua portuguesa, como ela é uma língua viva, você não pode colocar a sua ideia. O mesmo procedimento, texto. Vocês sabem analisar texto? Carlos Vitor, o que justifica você analisar um texto de uma forma errada? Você trabalha com o que você pensa, com o que você acha. Primeiro, quem escreve um texto, o texto é seu? Não. O camarada, quando escreve texto, a banca pega o texto do indivíduo. Preste bem atenção. A análise de texto não é difícil. O que você erra, que você começa a trabalhar com achismo, colocar a tua ideia. E não é a tua ideia. Por quê? Alguém escreve um texto para mim, eu entendo da minha forma ou como o camarada escreveu para mim?
Quer ver? O que é melhor para vocês? Perder ou ganhar? Não, depende. Para quem escreveu o texto, depende. Se você ganhar um soco, se você ganhar 7 pontos na carteira, por exemplo, eu quero a sinceridade de vocês. Olhem para mim. Quem é que tem amante aqui? Não. Quem é que tem amante? Não adianta fazer isso, não. Gente, você tem amante? Tem amante? Não vou perguntar aos meninos, não. Tem ou não tem? Tem amante, amiga? Não. Tem amante, amiga? Sim, todos nós... Gente, amante é a pessoa que ama. Para análise de texto, você não vai trabalhar a tua ideia. Estou entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui já usou drogas? Ô, Carlito. Gente, quando vocês vão à drogaria, o que vocês compram? Então, o que eu quero dizer? Você pode fazer análise de texto dessa forma aqui? Como vocês fizeram? Não. Você vai ter que esperar a argumentação do que está dentro do texto. Uma outra coisa, fala-se o seguinte. Primeiro, quando você for analisar o texto, lê o texto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não é isso? Você começa a ler. O texto é seu? Não. O texto é da banca? Não. A banca só pode perguntar o que está dentro do contexto. Preste bem atenção, gente. Aí, vejam só. Carlos Drummond de Andrade escreveu o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Aí vem a banca. Quando Carlos Drummond de Andrade, nascido em Minas Gerais, Itabira, escreveu: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Só a dificuldade da vida? Eu sofri muito, Carlos Dito. Gente, o próprio Drummond, quando ele estava vivo, lá no Rio de Janeiro, ele lançou o livro de poemas. Então, os jornalistas, repórteres, a imprensa, ele era avesso à entrevista, ele não gostava. Grande poeta, o que o senhor quis dizer com esses versos? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele falou assim: eu quis dizer isso que está escrito. Aí todo mundo: mas isso o quê? Aí começou: isso. Não, eu vim andando, aí vi uma pedra no meio do caminho. Quando eu escrevi, tinha uma pedra. Entenderam o que eu estou falando ou não? Aí você chega à prova, a banca inventa. Não, a banca não tem como inventar. O que eu quero dizer é o seguinte: o seu conhecimento gramatical é para você entender o que está escrito e não na fala. Tanto que, quando nós falamos, A conversando com B, às vezes B entende uma coisa quando você quis dizer outra, sim ou não? Aí vem a briga, vem a chateação, vem o aborrecimento, vem a raiva, vem o ódio, não é isso? Mas na análise de texto, a banca só pode perguntar o que está dentro do contexto. Aí vejam, banca também é muito inteligente. Ele mexe com o emocional do candidato. Aí a banca pega um texto. Em relação ao gênero poético, você, meu Deus do céu, gênero poético é poesia. Gente, quantas situações... Eu já vi candidatos dizendo: Casito, como é que foi a prova? No outro dia, né? Casito, caiu um poema. Eu falei: qual o problema? Poema é muito difícil. Ué, qual o problema? Caiu uma letra de música, Casito. Eu falei: qual o problema? Poesia, o cara viaja. Gente, veja só. Preste bem atenção. O seu conhecimento gramatical é para a comunicação escrita. Estão entendendo o que eu quero dizer? A banca, por exemplo, vocês estão morfologia, lembram? Morfologia, lembra não? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo. Lembra quando vocês estudaram verbo? Ai, meu Deus do céu. Presente indicativo. Eu amo, tu ama. Era assim mesmo, lá no ensino médio. Abre o livro na página Natal. E todo mundo. Aí os meninos: pô, essa mulher é chata pra caraca, né, velho? Pô, meu irmão, vamos, calma, né? Já viu um namoro? Não viu um namoro? Sim ou não? Aí, gente, vocês não viveram isso, não? Aí o menino não quis estudar, mas a menina não. As meninas sempre prendadas, lindas, maravilhosas. Amor, quer uma maçã? Não. Cara, amor, vou pegar água para você. Não. Abre o livro na página Natal. Hoje, presente indicativo, hein? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Ô, professora, por que eu tenho que estudar isso? Cala a boca. Gente, não era assim? Aí eu te pergunto, gente, o estudo do verbo, ele é importante, estudo substantivo, do adjetivo, porque o texto é um bloco de palavras, em que alguém está A escrevendo para B. São 2 elementos da comunicação, emissor e receptor. Na prova, a banca pega o texto do indivíduo, sim ou não? Quem é o receptor? Você, candidato, não é isso? Aí a banca vai fazer a pergunta que estiver dentro do texto. Aí vem o seu conhecimento gramatical, vem o seu conhecimento sintático. Aí eu falo uma outra coisa também. Qual é o momento que você se prende, que você dá atenção à língua portuguesa? Quando você está fazendo um concurso público, não é isso?
O único momento que você se atém à norma culta somente na prova. Por exemplo, sexta-feira parece que é um dia quente, não é isso? Você sai e tal. Amor, vamos sair hoje? Ah, não quero sair, não. Ah, por quê? Ah, não quero, não, amor. Estou cansada. Ah, por quê? Ah, eu quero beber. Ah, amor, não posso. Amanhã haverá aula. Ah, haverá aula, hein? Ah, vai ter aula amanhã? Haverá. Sim ou não, gente? Porque o nível é diferente, não é diferente o nível? Aí, vejam, você vai beber? Vou. O que você vai beber? À noite, né? Aí eu quero um suco de abacaxi com hortelã. É, mas você não vai beber, não? Gente, lá fora, quando você olha para mim, Carlos Vitor, aí vem aquela coisa de, Carlos Vitor tem uma cara que bebe, né? Ah, como alguém tem cara que bebe? Carlos Vitor, você bebe? Bebo. Viu, amiga? Viu? Gente, quem bebe, bebe alguma coisa. Você lá, não pise na grama. Nessa frase, há clareza? Há entendimento? Não pise na grama? Não, gente. Quando a banca perguntar se há clareza, sentido e entendimento, é dentro da norma culta. Quem pisa, pisa alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Aí eu te pergunto, o nosso dia a dia é muito corrido, sim ou não? Você acorda de manhã cheio de compromisso, tal, cheio de compromisso. Aí você começa a ler frases, mais frases, mais frases, mais frases. O que eu estou pedindo é para não levar o seu dia a dia para a prova. Porque isso que é o perigo. Você liga o rádio, você está com os amigos. Por exemplo, eu chego aqui, meus amigos, bom dia ou bons dias? Meus amigos, bom dia ou bons dias? Aí, tudo bem, pessoal? Não, para. Ok? Qual é o plural de bom? Bons. Qual é o plural de dia? Dias. Então, meus amigos, bom dias. Mas bom dia é um só. Não é isso. Está entendendo o que eu estou falando? Não é você trabalhar o quê? A sua ideia. Hoje eu preparei, como é um evento, né, é o ICA, Instituto de Capacitação Avançada. Nós estamos aqui para mudar a vida de vocês. Mudar a vida de vocês em que sentido? Como também estudar, como o próprio Washington falou, como também se fazer prova, porque você estuda, vocês não têm, com todo respeito, como fazer prova. Na minha disciplina, a pessoa fala assim, eu não preciso estudar língua portuguesa. Não, porque eu já sei falar, a prova não é oral, a prova é o quê? Escrita. Vem substantivo, vem adjetivo, vem artigo, vem numeral, vem pronome, sim ou não? Vem aquela coisa de sujeito. Quem é que pratica análise sintática no dia a dia? Amor, está vendo aquela frase? Quem é o sujeito? Quem é que faz isso? Sim ou não? Amor, ali um objeto direto. Quem? Quem é esse cara? Quem é esse cara, amor? Não, amor. Entenderam a brincadeira? Por exemplo, calabresa com S ou com Z? Calabresa é com S ou com Z? Por quê? Sei lá, ué. Por exemplo, o homem que nasce na França é o quê? Francês. A mulher é o quê? Francesa. O homem que nasce em Portugal é o quê? Português. A mulher é o quê? Portuguesa. O homem que nasce em Milão é o quê? Milanês. E a mulher é o quê? Milanesa. O homem que nasce na Calábria é o quê? E a mulher é o quê? Então, calabresa conhece, porque a mulher que nasceu na Calábria, estão entendendo o que eu estou falando? Aí você, calabresa conhece, mas por quê? E banca fica explorando situações que não temos ideia. Então, você estuda ortografia, acentuação gráfica, não pela fala, e sim pela comunicação escrita. Entendido ou não? Então, meus amigos, tenhamos atenção em relação à língua portuguesa, porque você está se preparando para a prova, não fique no oba-oba, PQ, VC, kkkk, sim ou não, gente? Aí eu chego à minha casa e vou, tomei banho e tal. Aí minha filha escreve, KDVC. Não fez. Eu falo, eu mando de volta, não entendi o código. Sim ou não, gente? Eu trabalho manhã, tarde e noite, me ensino na língua portuguesa, tomo meu banho, faço meu lanche. Aí quando eu vejo minha filha, KDVC, que é ridículo. Ela não é ridícula, gente? Eu falo, não, ridículo, volta. Pai, eu sou doente. Não, doente droga nenhuma, escreve direito. Gente, eu tenho como ficar lá no Face, interagindo com o povo? Não. Carlos, não quero conversar contigo, não. Por quê? Eu fico sozinho. Então, vou apresentar a vocês um texto, né? Algumas situações de concurso público, como é que se faz prova, questão de prova, cuidado com a fala, ok? Vejam, então, de hoje em diante, de agora, como é que vocês vão fazer a prova de língua portuguesa? Pela fala ou pela escrita? Pela escrita. O conhecimento que você tiver, vai o que você pensa ou o que a banca manda?
Manda. Vou perguntar a vocês, num concurso público, apareceu o texto, você primeiro vai ler o texto ou vai ao comando a questão? Comanda a questão. Porque você não sabe do que se trata. E uma outra coisa, gente, geralmente o tempo de prova, quanto tempo? 4. É só a língua portuguesa? Não. Há outras disciplinas? Há ou não há? E uma outra coisa, você tem que saber fazer prova. Porque existe o tempo. Para cada questão existe um tempo. Aí o camarada joga um texto. Vejam, eu cheguei a Brasília em 2008. Aí houve um concurso do agente da Polícia Civil do DF. A banca era Funiversa. Aí aquela coisa, né? Na área da segurança, já mexe com o emocional. Ou melhor, qualquer que seja um concurso público, mexe com o emocional. Eles colocaram um texto, sabe quantas linhas? 124 linhas. Há pessoas que até hoje estão desesperadas. Carlosito, eu falei, o que foi? Carlosito, um texto com 124 linhas. Eu falei, você foi o comando da questão? Não, Carlosito, quando eu vi o texto, eu comecei a ler o texto, aí fui para o direito. Aí eu fiquei igual bola de ping-pong, e voltava. De repente, acabou a prova. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Então, gente, muitas vezes você tem conhecimento, mas você não sabe fazer o quê? Prova. Tudo é o comando. Você tem o processo da teoria, tem o processo da prática, como o próprio Washington falou. 500 questões, vai treinando, estuda. Carlosito aí, resolvi 1000 questões de língua portuguesa. Eu falei, é mesmo? Tá bom. Eu falei, eu não sei. Tá ou não tá bom? Amigo, você tem que saber a teoria, ter ideia da teoria e prática. Okay? Então, o seu estudo gramatical de morfologia, de sintaxe, tem que ser aplicado dentro do contexto. Aí você pergunta, por quê? Por exemplo, o adjetivo. Se eu te disser que você tem muitos adjetivos, você ficará feliz? Não sei. Carlosito, você tem tantos adjetivos, muito obrigado. Safado, canalha. Pô, mas espera aí. Gente, o adjetivo pode ter um valor positivo ou negativo. Aí você chega à tua casa, sim ou não? Aí a mãe pergunta, como é que foi o evento? Poxa, olha, mãe, foi uma coisa excelente. Amei. Mas quais foram a disciplina? Olha, houve uma disciplina lá de língua portuguesa. É mesmo? Era professora? Não, mãe, professor. Carlos, mas professor, Carlosito? Nossa, que nome lindo! Filha! Como é que ele é? Como é que Carlosito é? Mãe, Carlosito alto, negro, alto, inteligente, rico. Filha, traga-o aqui. Não, para. Então, gente, o adjetivo, ele apresenta as características. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? E isso é na escrita, sim ou não, gente? Então, se você quiser caracterizar, cada palavra, gente, cada palavra que você estuda, substantivo, adjetivo, artigo, cada uma delas vai dar argumento de quem escreve o texto. Meninas, eu quero fazer uma pergunta às meninas. Posso ou não? A coisa mais linda é o amor, sim ou não, gente? Carlosito. Meninas, aquelas que estiverem sozinhas, o que é melhor, um homem ou que vier a lucro? Gente, eu já estou brincando com vocês. Não adianta chegar aqui e falar artigo definido, não é isso? Artigo definido, o, a, os, as. Indefinido, umas. Primeiro, nem sempre esses elementos serão artigos definidos. É o que banca faz conosco. Que o, a, os, as podem ser artigos definidos, podem ser pronomes demonstrativos e podem ser pronomes pessoais oblíquos átomos. A nossa realidade aqui no ICA, qual é? Não é você só ter a gramática. Por exemplo, a minha disciplina de língua portuguesa, eu não trabalho como a gramática trabalha. A minha gramática é voltada para concurso público. Eu faço links. Um assunto está ligado a outro. Estão entendendo? Se você me perguntar, o, a, os, as são artigos definidos, eu vou falar para vocês. Depende de quem escreve a frase. Que esse elemento pode ser artigos definidos, podem ser pronomes demonstrativos e pronomes pessoais oblíquos átomos. Estão me entendendo o que eu estou falando ou não? Por exemplo, o homem é qualquer homem ou um homem determinado? Determinado. Um homem é qualquer homem, sim ou não? Você não entendi. Se alguém me passa a informação, Carlosito, a mulher chegou aqui e perguntou para você, quem me passa a informação, conhece ou não conhece a mulher? Que é um artigo definido. Carlosito, uma mulher chegou aqui e perguntou para você, quem me passa a informação conhece a mulher? Não. Por isso que eu falo a você, o estudo gramatical é para ser aplicado do que está escrito. Não adianta somente a nomenclatura, tem de haver o quê? O entendimento. Aí você me pergunta, o que justifica tudo quanto é banca apresentar texto? Porque trabalha a gramática aplicada ao
texto. Você sabe o que é um adjetivo, um substantivo, um artigo, um numeral, um advérbio? Por exemplo, onde, aonde, para onde e de onde são indicativos de lugar, sim ou não? Aí vejam, onde você mora ou aonde você mora? Onde você mora ou aonde você mora? Onde? Por quê? Lugar. Tudo bem, não é só isso. Quando eu falo onde você mora, a argumentação de quem escreve quer saber o local que a pessoa permanece. Aí junta-se onde com a regência verbal. Quem mora, mora em ou mora a? Mora em. Então, onde você mora? Eu não gosto de pagode, não. Detesto. Um homem culto igual a mim, pagode, funk. Sabe? Eu não gosto de... Aonde você vai? Caramba! Vejam, o único pagode que está dentro da norma culta, por quê? Aonde você vai está dando ideia de movimento. Uma coisa triste. Para onde você levou meus filhos? Aonde você levou meus filhos? Há diferença ou não há? Não adianta falar assim, aonde e para onde são indicativos de lugar. Mas existe a preposição. Como assim? Aonde você levou dá a ideia de movimento. Para onde você levou dá a ideia de movimento. Mas a realidade qual é? O aonde, dando ideia de movimento, vai e volta. Para onde vai e fica. Então, quando escreve aonde você levou as crianças, entende que as crianças foram e voltaram. Para onde você levou as crianças foram e não voltaram. Aí vem o processo da análise de texto, vem o seu conhecimento gramatical, está entendendo? Por exemplo, a coisa mais triste é o trânsito, sim ou não? Está violento, as pessoas estão violentas, estão agressivas. Então, às vezes, dirigindo. Quem bate o carro, bate porque quer? Não. Isso não acontece. Mas nem sempre o outro compreende. Às vezes, dá uma fechada. Ô, meu irmão! Eu falo, amigo, sou filho único. Sou professor. Sim ou não, gente? Sabe dirigir, não. Eu falei, o que eu estou fazendo? Quem é você? Carlos Vitor. Nome bonito, hein? Muito obrigado. Vai a merda! Aí eu falo para ele, amigo, eu vou e volto. Quê? Vai a merda, eu vou e volto. Encosta aí. Quem é você? Eu falei, sou o professor Carlos Vitor, língua portuguesa. Eu não entendi, eu sou concurseiro. Qual a diferença? Você falou que vai e volta? Eu falei, meu querido, é o seguinte, quando você fala que vai você vai e volta. Vai para, você vai e fica. Caramba, cara, foi mal aí, hein? Ok? Entenderam a brincadeira? Então, se alguém fala para mim, vai a merda, eu vou e volto. Vai para a merda, eu vou e fico. Aí vem a briga, eu não quero ficar lá. Meus amigos, há um tempo, ok? Há um tempo, vamos lá, pode ser? Pode ser ou não, gente? Ao texto? Carlos Vitor, pelo amor de Deus, né? Tá. Gente, Pavio de Destino. Isso aqui é um texto que apareceu num concurso do ano passado, apresentado pelo CESP. Ok? Aí vejam, o bandido e o mocinho são os dois do mesmo ninho. Carlito, pelo amor de Deus. O que eu falei contigo? Primeiro eu leio o texto ou vou ao comando da questão? Por quê? Por que eu peço para você, e eu tenho de comprovar, o que eu falo eu tenho de comprovar. Você chega à prova como? Semana de prova é a coisa mais triste, sim ou não? Boa prova, tem de passar, eu não aguento mais. A mãe fala, filha, eu estou rezando, estou de joelho, mãe, levanta, mãe, levanta, sim ou não? Aí, cobrança direta e indireta, já vem a cobrança pessoal, vem ou não vem? Semana da prova, se estressa, se aborrece, todo mundo, a tia ligando, olha minha sobrinha, boa prova, meu sobrinho, boa prova. Seu casal, amor, a mulher que é interessante, né? Quando a mulher cobra, cobra mesmo, cobra ou não cobra. Amor, olha só, nós não viajamos, ok? Você ficou estudando, só quero ver se não vai passar. Como é que você chega à prova? Hein, menino? A mulher já fala o quê? Não vem não, sai daqui, não é isso? Sai daqui. Então, veja. Aí você chega à prova, depara com o texto. Aí começa, lendo o texto, que não é para fazer isso. O bandido e o mocinho são dois do mesmo ninho. Correm nos trilhos, lá no Morro dos Aflitos, na favela do Esqueleto. São filhos do primo pobre. Aí você não está entendendo nada. Aí começa a ler de novo. O bandido e o mocinho. Não é assim, gente? É ou não é assim? Aí como é que vem o nervosismo? Ai, meu Deus do céu. Aí, vocês sabiam? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ouço vozes no dia de prova, sabia? Carlos Vitor. Estou falando sério. Quero pedir mais coisa a vocês. É tanta coisa.
Alguém, olha só, já ocorreu com você, fazendo a prova do SESP, aí vem assim, certo, número 1, certo, número 2, certo, número 3, certo. Aí na quarta é certo, ou então é o seguinte, número 1 errada, 2 errada, 3 errada, 4 errada. Ai, meu Deus do céu, eu vou mudar o gabarito. Alguém já mudou o gabarito aqui? Foi triste, depois chorou? Perfeito. Aí na hora de transpor, não é isso? Ah, não. 7 errado. Ai, meu Deus do céu. Ai, alguma coisa errada. Não, vamos mudar. Aí coloca assim, errada, certa, errada. Ficou lindão, né? Caraca, meu. Pô, tá bonitão aqui meu gabarito. Gente, uma coisa que eu peço, concurso público, não duvide, se você está se preparando para o concurso público, não duvide do seu conhecimento. Que banco o tempo todo trabalha com o seu emocional. Quando é letra A, B, C, D, é a mesma coisa. Número 1, letra A. Número 2, letra A. Número 3, letra A. Aí a 4 também é letra A. Não vou marcar, não. E você sabe... Gente, há uma outra coisa. Você sabe que é aquela porcaria. Uma outra coisa. Você sabe que é aquela droga... Ai, meu Deus do céu, está muito na cara. Há um peguinho aqui. Não me invente. Estão entendendo o que eu estou falando? Pomba, se você está se preparando, se você se preparou, você estudou, nós, professores do ICA, Instituto de Capacitação Avançada, estamos aqui para preparar você, para você se estruturar, chegar à prova com tranquilidade, com objetividade, porque temos de fazer a diferença. Gente, como é que se faz a diferença no concurso público? Não é só doutrina, não é só teoria, não é só questão, é também a forma de fazer o quê? Provar. Tem de saber fazer prova. Eu já vi situações do camarada em sala de aula fazer a diferença. Tirar dúvida dos outros colegas. Quando chega a prova, ele quer colocar o conhecimento todo dele na prova. Às vezes, eu mesmo ministrando aula, Carlosito, por que isso é isso? Amigo, isso aqui é isso por causa disso. Se você chegou à prova, a banca te fez a pergunta, não fique se indagando. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu mesmo. Gente, nós temos uma língua própria? Não. A nossa língua brasileira ou portuguesa? Nós sabemos de onde vêm as palavras? Por exemplo, vocês sabem a origem do nome de vocês? Ah, você sabe o seu? Sei. Carlos Vitor Marques Trindade. Uma outra coisa, gente. Ó, eu me entrego de corpo e alma, que eu não sei o dia de amanhã, entendeu? De repente, alguém da área da saúde, eu estou lá no chão, lá. Gente, quem é? Carlos Vitor? Ai, meu Deus. E uma outra coisa, se vocês me virem no chão... nada de apartamento, uma suíte, tá legal? Que eu gosto de coisa boa. Então, gente, a realidade, brincando com vocês, língua portuguesa é muito linda, concurso público é muito lindo, objetividade, o seu conhecimento é importante, mas você tem que saber fazer prova. Então, por mais que haja um texto, primeiro eu vou ao comando da questão. Por que eu vou ao comando da questão? Para saber do que se trata, sim ou não. Aí, vejam, infere-se da leitura dos versos, olha só o que eles fazem conosco. Infere-se da leitura dos versos. O que é inferência? Meu querido, vamos continuar lendo, sim ou não? Ah, mas você tem de explicar. Tudo bem, eu posso ir na minha especialidade. Você fez faculdade? Lógico, gente. Você fez especificação? Sim. Eu posso pegar a doutrina, segundo o linguístico, só ser. Você, caramba, Casito, sabe muito. Meus amigos, eu não quero para mim, eu tenho de colocar para vocês. Estão entendendo? Eu começar com doutrina. Segundo o mestre Eugênio de Bessara, na página tal ele fala isso. Você fala, caramba, Casito, você é demais. Gente, não é para mim, tem que ser para vocês. Aí vejam, infere-se da leitura dos versos, o bandido veste a farda da suprema segurança, o mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. Gente, a banca só pode perguntar o que está dentro do texto. O que é a inferência? A inferência é uma paráfrase, é um processo de sinonímia. Aí vejam, infere-se da leitura dos versos, o bandido veste a farda da suprema segurança, o mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. Versos 31 e 34. Que houve uma inversão, você sabe o que é a inversão, sabe ou não sabe? Porque, o menino que fazia o papel de mocinho na brincadeira virou bandido quando adulto, e o que fazia o papel de bandido se tornou policial. Na mesma estrofe, os termos surpresa, ironia e avesso ratificam essa interpretação. Aqui é que vem o perigo, ratificar. Aí você, meu Deus do céu, ratificar. O que é ratificar? Confirmar. Então, quando a banca perguntou isso, eu tenho que olhar o quê? A banca está me obrigando o quê? A ler o texto. Caramba, Casito. Mas a minha leitura eu já tenho conhecimento. Ele quer saber se houve inversão. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. Quando fala amarga,
essa palavra amarga é o verbo amargar. Há uma carga semântica positiva ou negativa? Um bando, uma quadrilha. Uma carga semântica positiva ou negativa? Ok? Tá. O bandido veste a farda. O bandido veste a farda da suprema segurança. O mocinho agora amarga um bando. Vamos lá. Então, eu tenho de ler. Aí começa a festa. Vejam só. Ô, Carlito, qual é? O bandido e o mocinho são os dois do mesmo ninho. Quem é que são os dois do mesmo ninho? Vem o nosso conhecimento gramatical. Corre nos estreitos trilhos. Quem é que corre nos estreitos trilhos? Onde? Lá no Morro dos Aflitos. Tá. Na favela do Esqueleto, são filhos do primo pobre. Quem é que são filhos? A parcela do silêncio que encobre todos os gritos. E vão caminhando juntos. Quem é que vão caminhando juntos? Aí ele reforça. O que você quer dizer? O emissor está escrevendo quem? Para o seu receptor. Então o receptor não pode ficar perdido. Ele reforça e repete quem? O mocinho quem? E o bandido. Sim ou não? Está retomando ali. De revólver de brinquedo, porque ainda são meninos. Quem é que ainda são meninos? Eu só posso entender o que está dentro do com? Eu posso inventar? Não. Aí vejam, quem viu o pavio aceso do destino? Aí existe candidato assim, o que quer dizer isso? Gente, eu também não sei. Eu só posso saber se a banca fizer o quê? A pergunta. O que você quer dizer? Você não vai ficar se indagando. Mas o que é isso? Eu não sei. Aí vamos lá. Com um pouco mais de idade, já não são como antes. Aqui não é o verbo ser. Quem é que não são como antes? O bandido e o mocinho. Tá? Depois que a autoridade inventou-lhes um flagrante. Esse lei está fazendo referência a quem? O bandido e o mocinho. Estão entendendo? Aí que eu falo a você que o nosso estudo gramatical é para trabalhar dentro do que está dentro do contexto. Aí vejam, quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais adora o documento que os agride. Quem é esse os? Assim, tá. E os separa. Não são mais dois inocentes. Não são mais dois o quê? Meninos. Sim ou não, gente? Então, eu deduzo, eu faço a inferência que aqui nesse contexto já não são mais crianças. Não se falam cara a cara. Quem é que não se falam cara a cara? O bandido e o mocinho. Quem pode escapar ileso, não é ileso não, hein? É ileso, tá? Quem pode escapar ileso do medo desatino? Quem viu o pavio aceso do destino? Ô, Carlito. Tá. O tempo é pai de tudo. Isso aqui é lindo, sim ou não, gente? É ou não é, gente? Tá. E a surpresa não tem dia. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia. O bandido veste a farda da suprema segurança. Está vendo inversão, sim ou não, gente? Ok? O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. São os dois da mesma safra. Quem são os dois? O bandido e o mocinho, tá? Os dois são da mesma ilha. Dois meninos pelo... Por quê? Houve a inversão, não houve? Sim ou não, gente? Dois perdidos valentinos. Quem viu o pavio aceso destino? Fechamos? Vamos lá a questão. Infere-se da leitura do verso, o bandido veste a farda da suprema segurança. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. Que houve inversão? O menino que fazia o papel de mocinho na brincadeira virou bandido quando adulto? Não é uma dedução? Sim ou não? E o que fazia papel de bandido se tornou policial? Tá. Na mesma estrofe, os termos surpresa, ironia, avesso, ratificam. Não foi uma surpresa? Foi uma ironia? Sim ou não? E houve o quê? Uma vez. Então, a questão está certa ou está errada? Certa. Foi o que eu falei para vocês. A banca só pode perguntar o que está dentro de quê? Do texto. Sim ou não? Tá. Posso continuar? Tá. Oi, Carlito. Tá vendo? Sei lá, meu. Os termos ninho e safra foram empregados em sentido denotativo e correspondem respectivamente ao local e à época do nascimento dos meninos. Gente, está certo ou está errado? Errado. Por quê? Denotação e conotação. Eu pergunto a vocês, nós somos gramaticais ou estilísticos? Na fala. Puramente estilístico. Por exemplo, alguém aqui se chama? Alguém aqui se chama? Então mesmo, ei, ei. Como é que você se chama? Eu falo, eu não me chamo. As pessoas que me chamam de Carlos Vitor. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Ok. Vocês compram Bombril ou palha de aço? Palha de aço. Gilete ou lâmina? Amor, compra o Gilete. Amor, não há como. Ainda não tem dinheiro para comprar essa marca. Tá maluco? Está entendendo o que eu estou falando ou não? Então,
Sendo repetitivo. Não leve a sua fala, sim ou não? Por exemplo, Carlos Vitor chega em um táxi, ao taxista, senhor, quer ficar em que altura? Eu falo, quero ficar na altura do chão. Quem é o ridículo? Se eu levar a língua portuguesa ao pé da letra, alguém conversará comigo? Não. Então, muito cuidado, que existe vocabulário formal e informal. Então, o que vem a ser denotação? É o sentido real da palavra. Conotação, sentido o quê? Figurado. É sentido real, é isso aí. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes o camarada fala assim, poeta, escritor, eles viajam. Nada de viagem, só vai analisar o que está escrito. Entendido ou não? Tá. Vamos lá. Então, número 2 está o quê? Errada. O termo amarga corresponde a uma característica que no texto qualifica a quadrilha. Gente, o que eu falo a vocês, linguística textual. O que é linguística textual? É a gramática aplicada ao texto. Tá. Da língua portuguesa, das palavras que existem, qual indica uma característica? O adjetivo. Eu já falei minhas características, sim ou não? Quando eu cheguei aqui, para quem não me conhecia, pensaram o quê? Nossa, é o Joaquim Barbosa? Eu falei, não. Foi ou não foi? Cheguei aqui, não me conhecia. Joaquim Barbosa. Eles começaram já, mãe, Joaquim Barbosa. Não, Carlos Vitor. Às vezes, quando eu chego ao aeroporto, o JK, é uma gritaria. Certa vez, cheguei lá, as mulheres correndo. Eu falei, você? Denzel Washington. Eu falei, não, Carlos Vitor. Gente. Não, Denzel, não, Carlos Vitor. Não, porque às vezes existe isso. Quando eu estava mais forte, né, hoje, a minha barriga positiva ou negativa? Positiva, não é isso? Mas qual que tem valor positivo? A barriga positiva ou negativa? Depende de quem gosta, né? Tá legal, valeu. Gente, o termo amarga corresponde à característica? Não. Esse amarga é verbo, lembra ou não? Qual é a palavra que indica a característica? O adjetivo. Então, a Banga tentou, uma mulher amarga, uma pessoa amarga. Não, amarga pode ser o verbo amargar, eu amargo, tu amargas, ok? E também pode ser um adjetivo. Por isso que eu falei a vocês o quê? Tudo é dentro do contexto. Fechamos ou não? Então, a número 3 está o quê? Errada. Você, a 2 errada, a 3 errada, vou mudar. Vai mudar droga nenhuma, vem. 4, então a 3 está errada. O antecedente a que se refere os termos leis e hoje, lembra ou não? Esse leis e hoje estão retomando quem? O bandido mocinho, sim ou não? Tá. O antecedente a que se refere os termos leis e hoje é recuperado na primeira estrofe? Sim. Quem são? O mocinho e o bandido. Aí vem aquela coisa, coesão referencial endafórica, anafórica. É a brincadeira que eles fizeram conosco. Então, a número 4, está certa ou está errada? Certa ou errada? Certa. 5. O que acaba com o candidato é isso aqui. O sentido original do texto seria alterado, mas a sua correção gramatical seria preservada caso o trecho, pode ser que haja no mundo outra maior ironia, fosse reescrito no plural, podem ser que hajam no mundo outras maiores ironias. Gente, quando o Banga falar reescritura de frase, reescritura de texto, você vai trabalhar a relação sujeito e verbo. Ok? Por quê? Quem é que manda na gramática? São duas palavras, o verbo e depois quem? O substantivo. Na análise sintática, qual é o primeiro procedimento? Verbo, quem é o seu sujeito. Se você me apresenta um texto, fala assim, Carlos Vitor, analise essa frase, eu vou atrás de quem? Do verbo. Entender a brincadeira? Não. Se não houver erro de concordância verbal, o outro erro que ocorre é no processo da regência verbal. Vocês chegaram na casa de vocês tarde ontem? Chegaram tarde na casa de vocês? Chegaram tarde na casa ou chegaram tarde à casa? Cheguei no curso ou cheguei ao curso? Curso. O que vocês preferem mais? Vocês preferem mais? Não. Às vezes o café da manhã acaba, o amor, que ele prepara o café, principalmente comigo. Amor, tudo bem? Ai, amor. Não é assim? Ai, amor. Nossa, amor, tá lindo. Ajeita agora, tá? Amor, preparei o café da manhã. Tudo bem. O que você preparou? Sucos, cappuccino, que você gosta, queijos. O que você quer? Amor, prefiro muito mais cappuccino. Levanta. Acabou o amor. Gente, você prefere uma coisa a outra, ok? Então, vamos fechar aqui, gente. Cuidado com o verbo haver. O verbo haver é um verbo impessoal, sim ou não? Então, o verbo haver, sendo impessoal, terceira pessoa do singular. Quando ele te deu a reescritura, pode ser que hajam no mundo.
Pode ser que hajam, não é o verbo haver? Obrigatoriamente, terceira pessoa do singular. Contamina toda a argumentação. A frase está o quê? Errada. Entendido ou não? Ok. Vejam, manda mais uma questãozinha. Próxima, a 6 aí, por favor. Okay. Outra brincadeira. A oração que olhar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam, exerce a função de complemento indireto da forma verbal? Consiste, a banca está te dando argumento. Qual é o primeiro procedimento da análise sintática? Se te deu verbo, você vai falar assim, verbo quem é o seu? Sujeito, ok? Como assim? Ah, Casito, eu vou adivinhar, não. O que é que não consiste, senão em quinhoar, desigualmente desiguais, a regra da igualdade? Encontrei o sujeito? Encontrei ou não? Tá. O segundo procedimento, encontrei o sujeito, eu vou perguntar, verbo, você contém ideia de ação? Sim. O nosso estudo foi triste, porque era assim, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar. Não, não é assim. A realidade qual é? Para que o verbo seja transitivo ou intransitivo, na frase tem que conter ideia de ação. Se não contiver ideia de ação, é o verbo de ligação. Aí eu paro o meu argumento. A prova é oral ou escrita? Eu escrevo para você, a regra da igualdade não consiste. Há entendimento? Não. Pede um complemento? Não consiste em quê? Em quinhoar. Então, é um complemento do verbo. Quando eu falo complemento indireto, é um objeto o quê? Indireto. Vamos a mais uma? Olha só. Por que eu falo que o primeiro procedimento da análise sintática é procurar o sujeito verbo? Na linha 1, o êxito exerce função sintática de como... Dependerá o quê? Se ele me deu verbo, o que eu tenho que fazer? Verbo, que é o seu sujeito. Dependerá da adesão. O que é que dependerá da adesão dos demais ministros? Então, o êxito é um complemento indireto ou é sujeito? Sujeito. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ok. Ah, a vida está acabando, eu vou chorar. Não, para de bobeira, chora não. Só para nós fecharmos. Ok? Então, a questão estava errada. A oração... Quando o cliente chega a uma loja conveniada, exerce a função de complemento da forma identifica, ele te deu o verbo, não deu? O que você faz? Identifica alguma coisa. Não. Identifica quem é o seu sujeito. Como o sistema GPS do telefone identifica quando o cliente chega a uma loja. O que é que identifica quando o cliente chega a uma loja conveniada? Já encontrei o sujeito, sim ou não? Segundo procedimento, o verbo identifica, contém ideia de ação? Se não contiver ideia de ação na frase, vai ser verbo de ligação. Não é verbo de ligação. Então, há ou não há ideia de ação? Aí eu paro o meu argumento nele, como o sistema GPS do telefone identifica. Pede complemento? Pede ou não, gente? Identifica o quê? Quando o cliente chega a uma loja conveniada. Logo, é um complemento o quê? Da forma verbal. Como assim? É um objeto o quê? Direto. Certo ou errado? Certo. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Okay? É um projeto nosso, lindo e maravilhoso, para mudar a vida de vocês. Vocês têm de ter confiança. Como minha mãe sempre falou, meu filho Carlos Vitor, você quer mudar a sua vida? Para que você mude a sua vida, é o conhecimento. Podem levar tudo o que quiserem de você, só não vão levar o seu conhecimento. Então, com objetividade, com firmeza, com confiança em você mesmo e em nós também, aqui do ICA, estudemos, vamos estudar para mudarmos a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo.